Uma mulher chamada Janine Jones foi condenada a 99 anos de prisão. O seu caso causou revolta e deixou milhões de americanos incrédulos. Se você ainda não me conhece, prazer. Eu sou o Bira, o detetive particular. Mas quem era Janine Jones? O que poderia ter feito com que ela se tornasse uma pessoa tão mal vista pela sociedade americana a ponto de ganhar o apelido de enfermeira do demônio? E em outros lugares, de anjo da morte. Bom, eu não participei ativamente desse caso. Apenas dei algumas opiniões a um colega de profissão que estava envolvido nele. Mas mesmo assim, eu o acompanhei de perto. Janine Ann Jones nasceu no dia 13 de julho de 1950, no estado do Texas, nos Estados Unidos. Ela nunca conheceu seus pais verdadeiros, já que foi colocada para adoção ainda bebê. Por conta disso, Richard Jones e Glad Jones decidiram adotar a menina. O casal já tinha 3 filhos. A infância dela teria sido excelente se 2 tragédias não tivessem ocorrido em sua família. 2 de seus irmãos morreram. Um foi morto após a explosão de uma bomba caseira, enquanto o outro foi vítima de câncer. Em 1968, quando tinha acabado de fazer 18 anos, ela se casou com o amor da sua época de colégio. Durante esse tempo, eles tiveram um filho juntos. O menino se chamava Richard, em homenagem ao pai de Jones, que havia morrido. 6 anos depois do casamento, eles se separaram. Porém, acabaram voltando por um breve período em 1977, quando tiveram uma outra criança. Depois que a menina nasceu, Janine finalmente entrou para um curso de enfermagem. E acredite ou não, ela tinha muito talento para a coisa. O seu desenvolvimento era notável e isso não passou despercebido pelos seus professores. Jones era considerada a melhor aluna da sua turma e uma das melhores que já tinham passado pelo curso. Não demorou muito e alguns hospitais já estavam querendo contar com os seus serviços. Um deles foi o Hospital Metodista de Santo Antônio. Só que, por problemas com um médico, ela acabou sendo demitida. A partir daqui, você irá notar que o seu temperamento e a forma de lidar com os seus colegas e com as críticas fizeram com que uma excelente enfermeira se transformasse em uma pessoa que é considerada um monstro. Depois de sair do Hospital Metodista, Jones foi parar no Hospital da Comunidade, onde durou apenas 3 meses. Somente no fim de 1978, ela conseguiu uma vaga no Bexar Country Hospital, onde ela, infelizmente, começaria a cometer crimes. No começo, a sua vida no hospital era muito boa. Como eu disse, na parte de execução do seu trabalho, Janine sempre foi excelente. Ela era uma enfermeira muito calma e também possuía mãos firmes, mas que, ao mesmo tempo, eram muito delicadas. Era a junção perfeita para um profissional da área. Não demorou muito e ela começou a ganhar elogios dos médicos. Com quem trabalhava? Era a novata sensação do hospital. Ela era a enfermeira número 1 em lidar com crianças e bebês, porém, ela não aceitava críticas e também nunca admitia estar errada. Para piorar, ela acabou comprando uma briga interna dentro do hospital. Mesmo assim, ela era a principal responsável pela parte infantil da UTI e por isso não foi demitida. O fato dela ter ficado só fazia com que as pessoas a evitassem e suas brigas com os médicos e outros companheiros de trabalho aumentassem. Todo esse ódio, toda essa raiva tinha de ser descontada em algum lugar. Além disso, ela tinha que arranjar alguma maneira de provar que sempre esteve certa e que as críticas eram infundadas. O jeito que ela encontrou foi colocando bebês em situações de perigo. Geralmente, uma criança entrava com algum quadro clínico bastante irreversível e acabava morrendo de forma inexplicável no hospital.
Muitos recém-nascidos passaram a ter convulsões, problemas cardíacos e respiratórios. Só em 1981, 10 casos rotulados como inexplicáveis aconteceram. Ao mesmo tempo, alguns bebês saudáveis começavam a passar mal e eram salvos, graças à enfermeira. De certa forma, ela fazia um jogo de vida e morte com seus pacientes. As suspeitas começaram a pairar sobre Giannini. Um local onde se armazenava substâncias perigosas começou a ver o seu estoque diminuindo. O acesso ao local era restrito e poucas pessoas podiam entrar lá. Entre elas estava a própria. Mas não havia como relacioná-la com as mortes. Depois de muito tempo suspeitando da enfermeira, o hospital finalmente decidiu demiti-la. No começo, ela não foi denunciada por falta de provas. Só que os crimes cometidos por Giannini acabariam sendo descobertos mais tarde. E enquanto isso não acontecia, ela foi atrás de um novo emprego. Encontrou em uma clínica na cidade de Kerrville, também no Texas. Nessa clínica, ela acabou conhecendo Chelsea McClellan, uma menina de apenas 8 meses de idade que estava resfriada. A médica, Kathleen Holland, atendeu a criança e depois a repassou à enfermeira enquanto conversava com os pais. De acordo com o relato das testemunhas, a enfermeira teria entrado no consultório médico desesperada, falando que a criança não estava respirando. Porém, ela mesma teria colocado uma máscara de oxigênio no bebê e, milagrosamente, Chelsea teria voltado à vida. 7 meses depois, em 1982, os pais da menina voltaram à clínica e procuraram especificamente por Jones, a enfermeira que havia supostamente salvado sua filha. Eles queriam vacinar sua filha, mas dessa vez ela tinha planos diferentes para Chelsea. O bebê recebeu uma injeção e logo começou a ter convulsões. Em seguida, sofreu uma parada cardíaca e morreu a caminho de um hospital. Só que a médica achou tudo muito estranho. Como pode uma vacina comum fazer com que um bebê saudável comece a ter convulsões e sofra uma parada cardíaca? Uma autópsia acabou sendo realizada. No corpo da vítima foi encontrada uma alta dose de succinilmetônio, conhecido também como succinilcolina. Essa substância em alta quantidade provoca uma paralisia nos músculos do corpo e também faz com que a pessoa que recebeu a dose pare de respirar. Naquele momento, as autoridades já estavam começando a investigar o caso da morte de Chelsea. O resultado da autópsia fez com que a enfermeira fosse denunciada por homicídio e presa. O julgamento envolvendo o assassinato de Chelsea demorou muito para ser concluído. Para você ter uma ideia, ele teve início em janeiro de 1984 e o resultado só saiu em 1985. Por causa desse homicídio, Giannini foi condenada a pena de 99 anos de prisão. Giannini foi enviada a um presídio localizado na cidade de Gatesville, no Texas. Aí você deve estar se perguntando, e os outros assassinatos? Por muito tempo, as autoridades procuraram evidências sobre outros casos, mas tiveram muita dificuldade em arranjar provas para indiciar Jones. Estima-se que ela tenha matado em torno de 60 bebês ao fazer esse jogo de vida e morte. Mas mesmo esses números não são totalmente possíveis de serem confirmados, já que é praticamente impossível saber, depois de muito tempo, quais crianças estavam realmente com um quadro de saúde debilitada e quais foram mortas pela enfermeira. Outro fato bastante estranho é que muitos registros do Hospital de San Antônio foram destruídos. Para os investigadores, foi um golpe muito duro e atrapalhou o andamento do caso. Lembro do meu amigo me ligando e falando sobre isso. Foi difícil acalmá-lo. Algumas investigações mexem com a gente, mesmo que a gente viva disso e esteja, na teoria, acostumado.
E para deixar muita gente inconformada, uma lei no Texas afirma que se um prisioneiro tiver um bom comportamento e demonstrar uma evolução a ponto de poder ser reinserido na sociedade, a sua pena pode ser reduzida. No caso, a pena do crime pelo qual ela foi condenada em 1985 venceu em 2018. Esse caso foi tão impactante que 2 filmes foram feitos retratando a história de Janine Jones. O primeiro filme foi feito diretamente para a televisão, prática comum nos Estados Unidos. O segundo foi feito em 2002 e se chama Mass Murder. Além dos filmes que possuem dramatizações, também existem documentários a respeito do caso e também episódios de séries de TV que foram inspirados na história da enfermeira. E se você gosta de livros, saiba que a personagem Annie Wilkes, do livro Misery, de Stephen King, foi inspirada em Janine. Mas você se lembra que eu disse que ela sairia da prisão em 2018 por bom comportamento? Isso não acabou acontecendo. Vários promotores do Texas acreditavam que ela não poderia viver o resto de sua vida livre e que a ex-enfermeira deveria pagar pelos outros crimes que muito provavelmente ela cometeu. Um detalhe é que ela sempre se considerou inocente e nunca confessou ter matado nenhum bebê, apesar das provas. Por causa disso, eles reabriram várias investigações do passado e conseguiram, no dia 25 de maio de 2017, indiciá-la por um outro assassinato. Nesse caso, a vítima foi um bebê de 11 meses chamado Joshua Sauer. Isso fez com que a sua saída marcada para 2018 fosse adiada e um novo julgamento deverá ser realizado. A tendência é que, ao menos que haja uma grande reviravolta, Janine provavelmente passe o resto da sua vida presa. O caso de hoje vai chegando ao fim. Um abraço e até o próximo vídeo.